bem-vindas ao nosso fim de jornada. Como é que é isso? A gente já chega no fim. Oxente. É paradoxo o nome disso. A vida como ela era, não? Então, Hoje, muito bom, gente. Tudo que a gente construiu com vocês, com os tutores, nossa coordenação, né? Nesse novo componente que é projeto de vida. E olha só, repito, o quanto que vocês são privilegiados, porque ano que vem a gente vai expandir esse projeto para nossa rede municipal, mas vocês que começaram, viu? Pioneiros, papel pioneiras. fundamental, né, no ano. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Chegaram até aqui, espero, né, com certeza que vocês aproveitem, pratiquem, porque isso é uma construção, né, minha gente? Não é igual uma prova de matemática, você vai fazer a prova e ali, beleza. Não, isso é Eu sou da matemática, um viu, professor? exercício, Explique isso direito. porque a matemática também nunca foi meu forte, professor. Aí, era bem por aí. A matemática é para a vida, professor. Com Não certeza. venha com essa não. Mas eu Mas entendi a o máscara- exemplo. Vamos. Bem que recalcado. Vejam, gente. Vamos embora. A gente falar do nosso projeto de vida, desde a nossa aula magna lá atrás, a gente vem falando que isso é uma construção. Então, falando dessa construção, ó, a gente hoje vai trazer um tema bem importante que é inteligência emocional. Vocês são nono ano, estão saindo do ensino fundamental, estão entrando para o ensino médio já já. Então, é de a gente pensar que habilidades como a inteligência emocional, ela não cai do céu. A pessoa não nasce prontamente paciente, respeitosa. Não, são coisas de que a gente vai desenvolvendo, né, pessoal? Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje, como de costume, a gente recordando a nossa aula anterior. Exatamente. Então, se você perdeu, se você quiser se aprofundar, entra aí no nosso repositório, né, no YouTube, vê lá, Perfeito. tira dúvida. E a gente viu sobre o que, professor? A gente viu sobre a capacidade de se liderar, né? O tema da aula foi lidere-se. Não, você fala melhor, vá lá, vá lá. Lidere-se. Tá vendo? Última aula, né, minha gente? Desse ter ano, vontade. desse ano, mais vontade. Então, a gente viu também que a liderança, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida, sim, pela escola, mas que, lembrando que liderança não é egocentrismo, viu? Não é autoritarismo. Para se falar em liderança, é falar também que a gente está trabalhando em grupo. E que há momentos em que a gente é um líder em algo, em outros a gente é liderado. Mas lembrando dessa capacidade pessoal de se autoliderar. Então, isso também é inteligência emocional, né, Armando? Então, Reconhecer esse tipo de coisa, né? Oxente. Reconhecer esses momentos, né? Como você falou, uma hora a gente tá no papel, né, de protagonismo, de liderança, outra hora a gente tá, né, no apoio, tá no cuidado, tá numa outra função. Então, e reconhecer esse tipo de lugar em determinadas, nas diferentes circunstâncias, Sim. tem tudo a ver com inteligência emocional. e de que tudo, né, pessoal? Tudo tem um momento. Imagina se você for aquela pessoa que sempre vai ser o guerreiro. Isso cansa, né? A pessoa ser sempre o guerreiro, tá sempre na ativa. Ou a pessoa que sempre é frágil, sempre é cuidada. Não, todos nós temos esse local dentro da gente. Então, falar de inteligência emocional é falar assim, de novas habilidades que são desenvolvidas e que são necessárias, não só na escola, não só vocês que estão entrando no ensino médio, mas ao longo de toda a vida. Nós que somos adultos, a gente está continuamente procurando locais, procurando situações para poder exercitar essa inteligência emocional, né, Armando? Perfeito. E você falou, né, que eles estão entrando no ensino médio e tal. Então, ó, quantas vezes vocês não viram as pessoas pirando mesmo porque vão fazer o Enem, ou porque quantas vezes você se viu na situação de ter um trabalho que você não conseguiu cumprir um prazo, que está ali de última hora, e aí isso gera uma ansiedade, gera uma agonia, gera uma agressividade, enfim. Quando você muda, até quando está com fome, né? Então, isso é um exercício de inteligência emocional, né? De você aprender a lidar com as diferentes emoções que os acontecimentos geram em você. Porque claro que a gente tem planejamentos, né? Mas a vida, ela é bem assim, né? Bem fluida e tudo muda, assim, de repente. Então, se pensar em inteligência emocional, ó, é pensar nisso aqui, a capacidade do ser humano de lidar com as emoções. Muitas vezes a gente não está conseguindo, né, lidar com nossas emoções, né? Muitas vezes. Muitas vezes. Mas aí a gente vai aprendendo, pessoal.
Até porque a gente às vezes é incentivada a só ter aquelas emoções que a gente acha mais gostosinhas, mais bacanas, como alegria, como afeto, como amor. Mas também emoções como raiva, impaciência, medo, inveja, tudo isso faz parte. A questão é o que você está incentivando em você. O que é aquele gatilho que faz assim, eita, isso vai gerar em mim raiva, isso vai gerar em mim medo, vai gerar em mim uma angústia. Faz parte, mas isso vai ser mais forte do que você. Isso da inteligência emocional é tão importante que a gente vai trazer muito rapidamente. A gente poderia ver muito mais, né, Armando? Porque não dá tanto tempo. Mas vamos lá. E eu queria colocar uma coisa também, Opa. porque essas emoções que a gente busca sentir como alegria, né, com um estado de êxtase, a gente tem que também aprender a lidar com elas, né? Porque Sim. muitas vezes a gente se deixa levar, né, se empolga muito e depois, quando cai de vez, né, digamos assim. Então, a gente se empolga, acha que Essa montanha russa, né? Tá lá em cima, tá lá embaixo. Exatamente. Olha só. E aí, vamos ver calma. um exemplo disso daí, é um Passo videozinho. direto. Vamos ver aqui. Vamos lá. Olha só, dois animais grandões, né? Igualmente grandes, numa ponte e vão se encontrar no meio dessa ponte. E agora, Armando? Como é que vai ser? E agora, ó, se perceberam, e aí notou que não tem, né, ó, já tá meio mal-humorado, então, ó, vai pra lá, passa logo, e tem um rio ali embaixo passando, então não dá pra... Alguém tem que dar o braço a torcer aí nessa história, né? Quem será que vai? Você, ó, volta. Porque esse alce aí, ele tem uma cara de ser mais tranquilo, né? O urso, ele é mais ranzinza, ele já tá com a cara fechada. Então, sim. ele já quer impor, né? Por causa da fama de mal dele, ele quer impor aí que o alce que passe. Aí chegou... Guaxinim? Guaxinim. Guaxinim, poxa, olha pra aí. Veja, não façam como isso, ele viu, resolveu crianças? a situação. Não façam isso em casa, minha gente, muito feio. Mas não tem adultos, não tem pessoas que agem assim, só na agressividade, Vai embora, só sai, se meu achando o dono do rolê. Vai pra lá, meu companheiro. Opa, chegou um coelho. Cheirou o coelho Abelardo aí, ó, querendo passar também. Mas o coelho também é zangadinho, ó. Olha Nervoso. como é que o Alce resolveu. O alce também já tá meio mal-humorado, né? Porque ele quer passar e o urso tá estressando ele. Então, veja como a situação ela vai, ó, chegando no nível de estresse aí, né? E nenhum dos dois quer ceder, mas olha o que é que deu. Olha a vida com suas reviravoltas. Quem eles prejudicaram, ó o que fizeram. Também não façam isso não, minha gente. Não se incentivem a ser vingativos, não. Ó. Pois é. Não podia estar de boa? Podia. Pronto, agora vamos ver no que é que vai dar esse conflito. Os dois animais se encontrando na mesma situação, né, que estavam os outros. Caminho estreito, Isso. só dá para passar um por vez, e agora? Vamos ver se eles aprenderam com a situação. Ou vão agir igual os agressores. Será? Olha ele se olhando. Olha, tá vendo que com cooperação fica mais fácil? Valeu, falou, companheirão. Valeu, até mais. Olha só, e conseguiram resolver bem, né, Armando? Então, é justamente, ó, a questão da inteligência emocional, ela não está em reproduzir emoções, né? Sim. Em usar os caminhos ali que a gente já tem, digamos assim, conhecidos, né? No nosso dia a dia. Mas, justamente, aprender com as situações. Então, eu acho que o principal ponto da inteligência emocional nesse vídeo, pelo menos que chega para mim, é justamente do resultado final ali, né? De como o coelho e o guaxinim conseguiram resolver de uma forma diferente. Porque como você mesma falou, né, Yolanda? Eles poderiam reproduzir o que eles viram e que não foi bacana e que no fim das contas não levou nenhum dos dois, né? A ter um resultado positivo. Então, essa questão da inteligência emocional, ela sim pode ser incentivada, porque, gente, ela está diretamente ligada ao sucesso profissional. Vejam só, ela vai para a vida. Ela está ligada às relações interpessoais e à automotivação. Pessoas que conseguem ter o controle sobre as suas emoções também têm mais autogestão sobre suas vidas. Tudo isso contribui para alcançar os propósitos estabelecidos. Ou seja, se você no momento de fúria grande, no momento de raiva, que todo mundo tem momentos de raiva, de fúria, etc. Mas você puder, vou dar uma pausa
eu vou respirar, eu não vou deixar essa raiva me consumir. Vai ser um resultado diferente do que a gente viu no videozinho. Imagina um momento de fúria tremenda, uma pessoa é capaz de causar um ato violento. Descontar em quem não tem nada a ver, né? No trânsito, quantas vezes Oxe. isso não acontece, minha gente, né? O trânsito, ele é um laboratório, né? É uma escola Sim. desse controle de emoção, assim, né? E que tá o caos, né? Como a gente viu no vídeo, porque o caos tá lá, um Agamenon Magalhães, Opa. engarrafada. Umas ruazinhas pequenininhas assim também, ó. No bairro que eu Isso. moro também tem carro estacionado de um lado, carro estacionado do outro. E aí fica Aquele dois carros sol de diferentes. meio-dia. É exatamente igual aquilo ali, sabe? Você é agoniado com hora de ir, não sei o que, tá o conflito. E aí? Você vai estar naquilo de estar xingando, aí começa a briga, aí chega já inflamado com raiva. E como eu comecei a dizer, uma raiva imensa, se a pessoa não tivesse controle de suas emoções, pode levar a um ato violento. E aí? E aí? Você vai passar o resto da sua vida nisso? Exatamente. Remoendo aquilo? Eu queria dar um destaque também, que essa coisa do controle, minha gente, não é para você não Abafar, sentir. né? A gente tá falando aqui no sentido de que muitas vezes a gente precisa parar e respirar. Como eu falei antes, né? Tanto nos momentos de alegria, que tá tudo tão bom que a gente às vezes nem reflete e acaba também sendo inconsequente, né? Como também nos momentos de raiva e de fúria. Né? Então, em todos esses momentos, né, a gente está falando de coisas extremas assim, porque fica mais nítido, né? Mas a maior parte do tempo a gente vive no meio termo, né? Em algo que está ali, né, mais próximo muitas aspas, né, do normal, do cotidiano. Né? E num dia, muitas vezes, a gente tem esses altos e baixos. Oxe, né? muitas vezes. Então, vamos lá, vamos aqui ver o próximo slide. Ó. Falando em altos e baixos, em equilíbrio, né, professora? Olha aí, um exemplo, né? Falar de inteligência emocional, gente, tudo que a gente está trazendo é do que tem assim de mais moderno falando a respeito disso, viu? Das teorias a respeito, tá? Então, ela é aperfeiçoada quando a pessoa consegue equilibrar o lado racional e emocional. Nem sempre isso é possível, né, gente? Porque nós não somos máquinas. Mas aí a gente vai o quê? Buscando aperfeiçoar. Há momentos que a gente precisa de uma razão maior, raciocinar melhor, respirar, dar uma pausa. E em outros que a gente tem que realmente deixar a emoção vir, tem que demonstrar o que está sentindo, inclusive que está sentindo uma tristeza, que está sentindo uma raiva, que está discordando. Tudo são sentimentos e todos eles fazem parte. Então, falar dessa inteligência emocional é dizer que muitas vezes a nossa sociedade ela vem incentivando mais outros tipos de inteligência. Só que hoje já é comprovado pelos especialistas da área, os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, sociólogos, do quanto a inteligência emocional ela é mais importante do que a inteligência cérebro cognitiva. Mas a gente vai chegar lá. Então você pode dizer, e aí, Yolanda, como é que é? Isso cai do céu? Isso é feito assim do nada? E aí, Armando? Então, não, né, minha gente? Então, obviamente, as nossas emoções, a gente vai construir a forma de lidar muito, né, no nosso dia a dia, com a nossa família, com as nossas vivências. Então, tem algo muito subjetivo nisso, né? Cada pessoa vivencia a raiva de uma forma diferente, vivencia o amor de uma forma diferente, vivencia a alegria, né? Tem uma forma de demonstrar até de forma diferente, né? Mas no contexto que a gente está falando aqui, direcionando um pouco mais para essa organização do seu tempo de estudo, para você conseguir os seus objetivos, muitas vezes a gente perde oportunidades porque ou a gente perdeu a paciência e se estourou e deixou tudo para lá, ou porque a gente desistiu, né? Esse sentimento de desistência também é um sentimento que precisa ser trabalhado, né? Então vamos pensar aqui, vai chegar na tela para vocês, os 5 pilares da inteligência emocional. O primeiro deles é conhecer suas emoções, que está dentro disso que eu acabei de falar. Né? Muitas vezes a gente vivencia mais um sentimento ou mais uma situação, né, do que outra. Né? Então, por exemplo, se a gente vive numa família com muitas pessoas, muitas vezes a gente vai ou aprender a dividir e ser muito tranquilo com dividir o que a gente tem, ou a gente vai estar na situação contrária, vai ter dificuldade, vai ser avarento. Então, isso é uma coisa que... Isso é meu, né? Eu conquistei. Exatamente. Isso é uma coisa que as pessoas vivenciam mais, né? E levam para outros ambientes, minha gente. É muito importante. Por mais que a gente coloque uma máscara social, né? A gente tem máscaras sociais,
né? No trabalho a gente não é necessariamente como é em casa. Isso é muito importante também ter essa divisão. Isso também é inteligência emocional, né? Da gente entender que em determinados lugares a gente precisa ter uma postura mais formal, outras mais à vontade, enfim. Mas isso vai caminhar para outro debate. Já chegamos no próximo ponto, Exatamente. autocontrole das emoções. Perfeito. Né? Você já adiantou, né, da gente ver isso, né, a importância da gente ter esse autocontrole. Então, a forma como eu falo, por exemplo, com o meu filho, é diferente de uma forma como eu falo com um aluno ou aluno meu. Por quê? Porque esse aluno, essa aluna é outra relação, né? É outra forma de se encarar. Então, desenvolver a automotivação. Então, a gente aprender que mesmo como o Armando trouxe esse exemplo de que num dia só a gente tem vários altos e baixos, mas a gente se motivar, a gente poder se cuidar, a gente poder se acolher nos momentos em que a gente tiver muito difícil para a gente. E um outro ponto. Porque exatamente. Se a gente fizer isso que ela disse, a gente vai desenvolver o quê? Uma automotivação, né? Então, desenvolvendo essa automotivação que está atrelada a uma autoempatia, que é você olhar para isso e não se culpar por isso. Claro que muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa e vai se arrepender. Então, à medida que a gente, da última vez que eu estava nesse estágio, que eu estava sentindo isso, eu fiz isso, reagi dessa maneira e me arrependi. Então, o que é que acontece? Cada vez mais a gente vai o quê? Aprendendo com as nossas emoções para evitar essas situações. Então, como a gente já falou aqui, essa coisa de evitar os gatilhos, né? Esses momentos que fazem a gente reagir de uma forma muitas vezes impulsiva, tá? E aí, com essa empatia, que não é só pela gente, mas também pelos outros, nos ajuda a desenvolver essas relações interpessoais. Felizmente, a gente não está só no mundo, a gente tem várias relações e de vários locais e de vários contextos. Então, desses pilares, a gente reflete como desenvolver inteligência emocional. Então, aí uns exemplos, saia do piloto automático, desacelere e preste atenção nas suas emoções. Expresse as suas emoções para as pessoas confiáveis ou profissionais especializados. Isso é fundamental, minha gente. Muitas vezes a gente se abre com as pessoas que nem sabem lidar com as próprias emoções dela. E a gente acha que está recebendo ajuda ali. Muitas vezes a gente está ou andando em círculo, ou pegando a interpretação da pessoa e trazendo para a gente. Então, muita atenção com quem você abre as suas emoções e seus sentimentos, tá? E tendo um profissional especializado também, né? A gente até trouxe uma aula a respeito disso, né? Falando a importância de que a nossa saúde ela é integral. Então, cuidar também da sua saúde emocional, da sua saúde mental. E vamos ler aqui o próximo ponto, que é: volte o olhar para dentro de si e observe as suas reações e relações com os outros. E o último ponto aqui, aprenda a confiar em si mesmo e seja paciente durante esse processo de desenvolvimento da inteligência emocional. Então, minha gente, veja, apesar de ter muitos estudiosos, né, muita pesquisa científica séria, não existe assim um manual exato para cada pessoa, porque como a gente falou, é mais subjetivo. O que significa isso? Que cada ser humano vai ter uma vivência diferente. Sim. Então, não tem como eu falar, por mais que a gente esteja falando aqui de forma geral, como falar como você deve lidar com a raiva, como você deve lidar... Não. Com medo, com angústia. Cada pessoa tem sua história, pontos né? comuns existem, que é o que a gente está trazendo aqui. Mas a forma específica, ela precisa de quê? De paciência, de olhar, de empatia. Então, todo esse aprendizagem que a gente está trazendo para vocês construírem aqui. E aí a gente vai fechar com o desafio, né, Yolanda? Esse desafio é para você, né? Você está saindo do nono, indo para o ensino médio. Então, não é algo assim para a sua vida, para você olhar para você, que é super importante. E ele tem como objetivo, criar um mapa das suas emoções. Então, a nossa sugestão é: comece por agrupar emoções do seu momento e depois pense em situações que você vivenciou. Então, vamos dar um exemplo, né? Se você está no momento de uma grande angústia, de uma grande tristeza. A angústia, a tristeza, ela é uma emoção, ela faz parte. Ela não é você. Ela é uma emoção e as emoções passam. As emoções mudam. Então, o que é que me fez sentir angústia? De repente, o que me faz sentir angústia, para Armando é uma coisa assim: nossa, você ficou triste por isso, uma bobagem dessa? Porque aquilo afetou a mim. Então, à medida em que você tem mais contato com suas emoções, sabe o que é que lhe traz emoções negativas, a gente vai aprendendo a lidar
com nossos sentimentos, com o nosso emocional e gera empatia com os outros. Exatamente, e por isso a gente colocou aí pensar na situação que vivenciou, né? Porque como Aham. ela falou, muitas vezes o fato de eu ter vivenciado lá atrás me dá a resposta sobre por que determinada situação me deixou me fez sentir determinado sentimento, sabe? Então, minha gente, é isso, é vocês criarem aí, anotarem, né, e guardar, né, ter um carinho por isso aí, porque isso vai ser muito útil para o seu futuro, né? Igual fazer um diário, por exemplo. Sim, Né? uma escrita Então, terapêutica, né? Se preferir pois falar é. assim, né? E aí, ó, para os que sentirem à vontade, não precisa nem se identificar assim, no produto, vocês enviam para a gente, né? Através da plataforma Unihack, né? Você chega lá, procura os novos componentes, projeto de vida e a pasta lá do nono ano para fazer o upload, né? Para subir para a gente um resultado, né? Pode ser através de uma foto, pode mandar um Canva, pode mandar um Word, enfim. Se vira, aprende aí, usa a O que criatividade de vocês vocês. sentirem de mandar, beleza? E, gente, gratidão, né, por essa jornada. Só Muito podemos bom. agradecer. Ano que vem a gente volta, muito felizes, assim, por tudo que construímos com vocês. Bom descanso, boas férias e ano que vem voltamos juntos, não é, não, Armando? Voltamos sim. Valeu, Vamos lá. pessoal. Tchau, galera. Tchau.